Vamos lá? Como neste capítulo nós vamos falar sobre poríferos e quinidários, nós vamos agora começar falando sobre os poríferos, que nós já lemos, né, e falamos um pouquinho sobre a introdução do reino Metazoa, animal, animalia, né, sobre os 35 filos, porém, que nós iremos estudar são só 9, e o livro de vocês neste capítulo fala sobre poríferos e quinidários. Então, vamos falar das características gerais, né, dos poríferos. O que é um porífero? É uma esponja. Esponja se enquadra, né, no nome porífero, tá? O livro de vocês diz assim, ó, página 185. Características gerais dos poríferos ou esponjas. Então, quando eu referir a esponja, eu estou falando o quê? A um porífero que faz parte de o quê? De um reino metazoa, animal ou animalia, tá? O livro de vocês diz assim, ó, os poríferos, que do grego significa poros, passagem, orifício, e do latim ferre, levar. Então, levar, né, através, poríferos significa o quê? Levar através, né, dos poros, dos orifícios, alguma coisa, alimento ou água. Então, as esponjas, elas são cheias de orifícios, cheias de poros. Para o quê? Para ser levado e para ser retirado, né, substâncias. Tá? O livro de vocês diz assim, conhecidos popularmente como esponjas. São considerados os seres vivos mais antigos do reino Metazoa. Então, os poríferos ou esponjas são considerados os seres vivos mais antigos, né, do reino Metazoa. Onde que essas esponjas elas habitam? Elas habitam, né, principalmente, exclusivamente onde? Em ambientes aquáticos. Então, a esponja ela vive onde? Só em água, tá? Sendo que a maioria é marinha, então elas vivem em água, podem ser que algumas vivam em água doce, mas a maioria vive em água salgada, água do mar, tá? Esses animais, eles vivem fixo, então eles são sésseis, eles não se movimentam, tá? Eles vivem normalmente dentro da água, seja marinha ou não, sobre rochas e conchas. Mas também eles podem se fixar em outras estruturas. Então, eles são sésseis, são fixos, eles podem viver sobre rocha, sobre concha, mas também pode, né, se fixar em outra estrutura que não seja rocha nem concha dentro de água. Lembrando que o habitat dela, o ambiente dela é água, é aquático. O livro de vocês fala assim, por não reagirem a estímulo externo até o século XVIII, os poríferos eram considerados vegetais. Por que eles eram considerados vegetais até o século XVIII? Porque eles não reagiam a ser humano, a outros animais, ou seja, não prejudicava, né? Não liberava nenhuma substância que fosse prejudicial, que machucasse ou animais ou um ser humano. Então, eles consideravam, por ela ser séssil, ser fixa, eles consideravam ela até o século XVIII como um vegetal. Porém, ela não é um vegetal. Ela se enquadra no reino Metazoa animal, tá, pessoal? O livro de vocês fala assim, atualmente são classificados como animais por serem heterótrofos e por compartilharem outras características com esse grupo. Então, eles deixaram de ser, no século XVIII, um vegetal, pelo fato de ser o quê? Ser um ser heterótrofo, que não produz seu próprio alimento, e por compartilhar características do reino Metazoa, tá? Agora nós vamos estudar, né, as características dos poríferos, que também são chamados de esponjas. Página 185. Vocês vão ver algumas estruturas que fazem parte das esponjas. O livro de vocês diz assim, ó, as esponjas têm estrutura relativamente simples, com vários orifícios muito pequenos distribuídos pelo corpo. Então, a esponja, ela é cheia de orifícios, cheia de buraquinho, muito pequeno, espalhado por todo o corpo dela.
Esses orifícios são chamados de poro. Então, todo buraquinho que tem espalhado por uma esponja é chamado de poros. Por que são poros? Porque são vários e são espalhados pelo corpo todo dela. E são por esses poros que entram, né, água, e essa água ela vai até a cavidade central do corpo do animal, tá? E essa cavidade que existe no centro do animal, ela é chamada de átrio. Então existem os porozinhos, né, espalhados por todo o corpo. Por esses poros entram água e essa água ela vai até a cavidade central, até o centro da esponja. Lá no centro da esponja existe uma outra estrutura que é chamada de átrio, tá? Aí o livro de vocês diz assim: em algumas esponjas há um sistema de canais antes de a água chegar ao átrio. A água, após circular pelo corpo da esponja, sai pela abertura situada na parte superior, e essa parte superior é chamada de ossículo. Então, a água em uma esponja, ela entra pelos poros, vai até a parte central, que é chamada de átrio, e quando essa água ela sai por uma parte superior chamada de ósculo, tá? Então a esponja ela tem poros por onde entra a água, ela tem átrio por onde a água circula e ela tem ósculo, que é uma parte superior por onde a água sai, tá? O livro de vocês diz assim: nos poríferos, que também são chamados de esponja, existem células com funções específicas. Então essa esponja, ela tem células assim como qualquer outro ser, e essas células, elas têm o que? Função específica, tá? O livro de vocês fala assim: as células especializadas na nutrição são conhecidas como coanócitos. Então a esponja ela precisa ser nutrida? Precisa. Por quê? Porque ela é um ser heterótrofo, então ela precisa de alimento. Esse alimento entra e nutre através do quê? De uma célula chamada de coanócito. Então os coanócitos, né, eles distribuem o que ela acha de comida, né, por todas as células dela. O livro de vocês fala assim: elas, que são os coanócitos, apresentam um flagelo responsável por capturar e dirigir, né, as partículas de alimentos presentes na água para dentro da célula. Esse processo é chamado de filtração. A digestão do alimento ocorre no interior do coanócito. Então, o que acontece? O coanócito, a função dele é o quê? Digerir o alimento. Digerir o alimento e nutrir todas as células. Mas ele faz o quê? Para ele nutrir a todas as células e digerir o alimento, ele precisa capturar o alimento. E ele captura o alimento através de quê? De flagelos, tá? Então, o coanócito ele é uma célula especializada na nutrição das esponjas. E isso acontece através de quê? De um flagelo que ele tem. Ele captura o alimento, faz a nutrição das células da esponja e faz também o quê? A digestão, tá? Por que a digestão? Porque vocês vão ver que a esponja, ela não tem todos os órgãos como uma pessoa normal tem, igual nós, que nós temos boca e nós temos ânus. Então a gente come, né, o alimento e libera o restante da digestão pelas nossas fezes, através do ânus. E a esponja ela não age assim, ela age de uma outra forma. Vocês vão ver por quê, tá? Então até o presente momento, a esponja ela tem vários poros, por onde esses poros existem para que entre água, né, para dentro dela. Existe uma estrutura no centro da esponja, essa estrutura é chamada de átrio, tá? A água que entra, ela circula toda a esponja e porém ela precisa sair, tá? Essa água sai por uma parte superior que existe na esponja, que é chamada de ósculo, tá? Essa esponja ela precisa ser nutrida, ela precisa de filtração, ela precisa de digestão. E isso acontece através de uma célula especializada chamada de coanócito. Até aqui, tranquilo, né?
O livro de vocês na página 185 diz assim, ó: as substâncias resultantes da digestão do alimento passam para os amebócitos, que são células que ficam próximos aos coanócitos. Os amebócitos movimentam-se pelo corpo da esponja, usando parte do alimento digerido e distribuem o restante para as demais células do corpo. Os amebócitos também produzem estruturas rígidas formadas por calcária ou silícia, chamadas de espículas, que são as farpas. As espículas, junto com uma proteína chamada de espongina, formam as estruturas de sustentação de algumas espécies de esponja. O que acontece? Então, o coanócito, ele captura o alimento e nutre todas as células. O amebócito, ele faz o quê? Ele faz, é uma substância que existe resultante da digestão do alimento. Então, o amebócito, ele é uma célula que ele fica próximo à célula chamada de coanócito, tá? E ele faz com que, o nutriente ele se movimente por todo o corpo da esponja, tá? O amebócito, além dele movimentar todo o nutriente dentro das células da esponja, ele também produz estruturas rígidas, E essas estruturas rígidas são chamadas de quê? Calcário e silícia, que é mais conhecido como as farpas. Esponjas, elas dão farpas. Se você pisar em uma esponja, ela vai soltar farpas. Essa farpa é resultante de quê? De calcário e silícia, produzido por uma célula chamada de amebócitos, tá?